E o dia de ontem, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, foi focado em conceder aumentos salariais a servidores do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Todos os PLs que reajustam os vencimentos dos servidores foram aprovados rapidamente, tanto na Câmara quanto no Senado. Esses aumentos custarão aí cerca de 3 bilhões em 2023. E para conversar sobre o assunto e debater aqui com a gente essa mudança que foi feita ontem, essas aprovações que aconteceram aí rápidas e também que terão impacto no orçamento, especialmente de nós contribuintes, trouxemos ao meio-dia em Brasília o deputado federal Thiago Mitrô, que já está ao vivo aqui com a gente. Possivelmente também o deputado federal José Newton deve entrar ao vivo aí nos próximos minutos. A gente espera ele. Caso não, a gente conversa aqui com o deputado federal Thiago Mitrô para explicar para a gente como é que foi a noite de ontem. Eu percebi aí, eu acompanhei a sessão, deputado, durante todo o dia, e eu percebi até uma certa aflição aí dos deputados do Novo para tentar barrar as propostas que foram aprovadas ontem. Como é que o senhor avaliou esse momento ontem para a Câmara, para o Congresso Nacional como um todo? Bom, primeiramente, boa tarde aqui, todos os espectadores aqui do Meio Dia em Brasília, prazer falar com vocês. E realmente foi... O deputado José Newton entrou aqui com a gente ao vivo também, ele estava em trânsito, estava no voo, né, deputado? Já entrou aqui, estamos os três. Boa tarde, Kiss, Jornal de Brasília, né? Boa tarde, Vitraldo, Thiago. Boa tarde a todos, é um prazer participar desse debate. Desculpa o atraso, porque você sabe, a nossa internet é muito ruim. Eu atrasei só por estar no trânsito. Sem problema, deputado. O programa ao vivo é assim, a gente entende. E aí eu estava conversando agora com o deputado Thiago sobre as aprovações que foram feitas ontem de projetos de lei que aumentam os salários aí dos servidores públicos. Perfeito, Kiz, eu estava a comentar, né, foi realmente lamentável essas aprovações aí em massa de aumentos sucessivos para categorias que já ganham muito bem, né? O Brasil é um país com uma desigualdade social enorme e essas aprovações de ontem mostram que o Estado é um dos grandes causadores dessa desigualdade social, porque aquelas carreiras, aquelas categorias de elite do funcionalismo público e também os próprios políticos, né, deputados federais, senadores, ministros, presidente da República, já estão entre o 1% da parcela de maior renda da população brasileira, né? E, no caso dos deputados, tiveram agora aumentos de 40% do salário. Então, a meu ver, mostra uma completa desconexão da Câmara dos Deputados e também dessas carreiras, dos seus sindicatos que estavam aqui pressionando por aumentos com a realidade brasileira. Justificaram de que, não, é uma recomposição salarial apenas porque a inflação está alta. Olha, a inflação está alta por culpa dos políticos. A inflação está alta por conta do presidente da República e do Congresso Nacional, né, que não tomaram as medidas necessárias para conter a inflação. E agora a população mais pobre vai ser punida duas vezes, né, por conta de más decisões políticas, a primeira vez com a própria inflação e a segunda vez tendo que financiar, né, com valores ainda maiores do Estado. Então, acho que foi lamentável, especialmente a forma, eram projetos que não estavam sequer na pauta, que não puderam ter o devido debate com a sociedade e foram aprovados de afogadilho na última sessão do ano, né, para priorizar aqueles que mais têm privilégios no Brasil, com salários já altos para a realidade brasileira. Perfeito. Deputado José Newton. Olha, o Novo tem uma tradição do Congresso Nacional de não apoiar servidor público, ser contra os servidores, ser contra a gestão pública. E isso ficou demonstrado. Nós temos 8 anos que não tem aumento salarial para os servidores públicos do governo federal. E quando um deputado, com todo o respeito que eu tenho, a inteligência do deputado, ele ataca a má gestão do governo, ele participou, o Novo foi o partido que mais colaborou com o governo de Jair Bolsonaro. Então, se não foi feitas as reformas, eu
democraticamente, sou favorável, defendo a reforma administrativa sem acabar com a estabilidade do servidor público. Nós não podemos punir o policial, punir o professor da Universidade Federal, que não tem aumento há 8 anos. A inflação, se ela subiu, a culpa não foi minha. A culpa foi do governo do presidente Jair Bolsonaro. A culpa foi dos governos passados. Agora, deixar certas categorias sem aumento também é irresponsabilidade. Dizer que o deputado não possa ter um aumento. Tem 8 anos que o deputado não tem aumento, o senador não tem aumento, o juiz não tem aumento, o procurador não tem aumento, os servidores do governo federal não têm aumento. Agora, nós sabemos que o salário mínimo não era recomposto no passado, ele não subia acima da inflação. E agora houve esse ganho desse aumento. Não é um salário que venha melhorar a vida do cidadão. É um salário que a palavra já fala, salário mínimo. O Congresso Nacional aprovou uma PEC que eu considero importante. Aí você fala, mas o mercado. Olha, o mercado é o que mais ganha dinheiro nesse país. Nunca se ganhou tanto. Veja os ganhos dos banqueiros de juros, os mais altos do planeta, cartão de crédito. Não é preciso de cuidar das famílias. Quem ganha R$600, mais R$150 por cada criança, vai ajudar o mercado, porque vai consumir. A economia, ela funciona quando tem dinheiro no bolso do trabalhador, do cidadão, e mais ainda, o capitalismo, ele é só forte quando tem dinheiro para construir moradia, para você construir a sua empresa, o seu negócio. É dinheiro no bolso do cidadão. Sem dinheiro, nós não temos um capitalismo, que é o que nós defendemos. Perfeito, deputado. E eu volto a palavra para o deputado Tiago com o seguinte questionamento. Deputado, a gente percebeu aí ontem, durante todo o dia, que as propostas passaram de forma até rápida, né? Várias propostas juntas. O momento era ideal para aprovação de propostas? Eu também vou fazer a mesma pergunta para o deputado José Nilton. Esse era o momento de promover esses aumentos salariais? Perfeito, Kis. Acho que primeiro só corrigir algumas informações equivocadas aqui dadas pelo deputado José Nilton. Tenho certeza que não foi por má fé, mas sim por desconhecimento. O Partido Novo nunca integrou o governo Bolsonaro, ao contrário do partido do deputado José Nilton, que tem inclusive o ministro da Casa Civil, né, e o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados. O Partido Novo é o 15º partido que mais votou com o governo Bolsonaro. A gente só votou menos com o governo Bolsonaro do que os partidos da esquerda, né? Então, nós somos um partido independente, que atuamos ativamente por todas as reformas necessárias ao Brasil. Eu sou, inclusive, presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, tive como vice-presidente da Comissão Especial da Reforma Administrativa, na qual o partido do deputado Zé Nilton não compareceu e pediu que deputados do Novo, né, ocupassem as suas vagas porque não tiveram coragem de votar a favor da reforma administrativa. Então, só aqui para esclarecer aqueles que estão nos assistindo as informações equivocadas que foram passadas. Sobre essa questão de que os coitados dos juízes não têm aumento de salário há 8 anos, os pobres dos deputados não têm aumento de salário há 8 anos e tudo mais, a gente precisa entender qual é o salário desses juízes e dos deputados. Os ministros do STF têm salários de R$39 mil, né? Isso é mais de 35 vezes, praticamente, o salário mínimo aqui no Brasil. Então, é justo que a população mais pobre pague para que os juízes que já ganham R$40 mil, sem contar os inúmeros penduricários que eles têm acesso e que fazem com que tenham os chamados super salários, agora passem a receber R$46 mil, num período em que a renda média da população brasileira caiu. Hoje, a renda média da população brasileira é menor do que era há 10 anos atrás.
O deputado diz que esse dinheiro faz girar a economia. Agora, esse dinheiro não vem do governo. O governo não produz riqueza, o governo não imprime dinheiro, por mais que alguns aí, economistas acreditem nessa tese, né, o governo não produz dinheiro, não produz riqueza. Então, esse dinheiro que hoje está com o governo veio do cidadão. E para sustentar as mordomias de políticos e das carreiras de elite do funcionalismo público, quem paga isso é o cidadão que perdeu renda nos últimos 10 anos. Então, quem tem que ficar com o dinheiro para gerar a economia é o trabalhador comum, é o cidadão que está recebendo salário mínimo, é o empreendedor que está gerando riqueza e produzindo para o país. Quando você concentra riqueza em quem já ganha muito e está entre 1% mais rico da população, você não está fazendo a economia girar, você está simplesmente perpetuando privilégios históricos aqui no Brasil. Em relação ao momento, é o pior possível. A gente estava justamente no mesmo dia aprovando uma PEC da gastança para que se tivesse ali a manutenção de um valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família. E a justificativa de se aprovar essa PEC da gastança é que não há recurso ali para se manter esse valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família. Então, não há recurso para manter esse valor do Auxílio Brasil. Tem que furar o teto de gastos para isso, mas há recurso para aumentos estratosféricos para quem já ganha muito dinheiro. Eu acho muito estranha essa lógica. No fim das contas, essa sessão mostrou o tamanho da hipocrisia do Congresso. Aprovar uma PEC que fura o teto e acaba com a responsabilidade fiscal no Brasil para justificar uma manutenção de valor do Bolsa Família, e essa justificativa não cola, porque eram necessários 70 bilhões para manutenção desse valor. A PEC furou o teto de gastos em 168 bilhões, quase 100 bi a mais do que era necessário para o Bolsa Família, ao mesmo tempo que o Congresso, atendendo um pedido do governo eleito, fura o teto de gastos, porque não tem dinheiro no orçamento para manter o valor do Bolsa Família, dá aumentos estratosféricos aí, né, de mais de 40% no caso dos deputados e do presidente da República. Não sei de onde que esse dinheiro está saindo. Aliás, eu sei, é do bolso do trabalhador brasileiro. Deputado José Newton. Olha, é contraditório o discurso, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Tiago, quando ele fala em aumento salarial, quando ele fala em pobre, em trabalhador. Veja bem, se dependesse do Partido Novo, e ele votou ao contrário, o partido dele, essa PEC que vai entregar R$600, mais R$150 para cada criança até 6 anos de idade, para 28 milhões de brasileiros que não têm o que comer, que não têm leite para colocar na sua geladeira, não tem o arroz, não tem o feijão, carne nem se fala. E o Partido Novo foi contrário a essa posição, essa PEC, a chamada da transição. E nós temos uma política, o nosso partido, já defendemos publicamente e trabalhamos para quebrar o monopólio dos banqueiros no nosso país. Nosso país é o país que os banqueiros têm os maiores lucros do planeta, os maiores taxas de juros. Quando você quebra o monopólio, o cartel dos bancos no Brasil, nós poderemos receber bancos de todo o planeta, da China, da Índia, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos. Então, é preciso fazer as reformas. E essas reformas nós temos prontas para serem votadas. Só que uma parte do Congresso Nacional não interessa. Prefere defender os banqueiros para não baixar os juros. Se houver a concorrência, como tem no mercado, na padaria, na panificadora, concorrência no posto de gasolina, o preço do juro vai baixar. Aí é mais dinheiro no bolso do trabalhador, do microempresário, microcrédito, é mais dinheiro no médio empresário e também no grande empresário. Então, a economia gira tendo dinheiro na praça. Então, é contraditório esse discurso do deputado Tiago Mitrô. Perfeito. E aproveitando um gancho na sua fala, deputado José Newton, e devolvendo a palavra para o deputado Tiago Mitrô,
como é que está essa questão das reformas, né? A reforma administrativa seria uma opção aí, a questão dos reajustes, já que a reforma ela prevê aí um mecanismo de reajustar ou beneficiar o servidor que entregar aí melhores resultados. Como é que está essa questão e se essa seria a alternativa aí por conta desses reajustes, esses aumentos salariais? Olha, Marquisa, meu ponto... por favor, Zeneto. Eu devolvo a palavra para o deputado Tiago Mitrô e em seguida eu volto para o senhor, deputado José Nelton. Obrigada. Perfeito, Kis. Olha, a reforma administrativa é essencial. Esse foi um dos pontos que eu argumentei ontem, quando estávamos ali tentando evitar esses aumentos salariais em cascata. Só colocando um número aqui, somente o aumento do salário dos ministros do STF vai gerar um efeito aí, um custo para a sociedade brasileira de quase 14 bilhões de reais. Não é de surpreender que o preço da carne esteja aumentando, como colocado aqui pelo deputado José Nelton. Quando o Congresso acha que pode imprimir dinheiro e tirar dinheiro do mais pobre para dar para os milionários deste país, né, realmente o preço da carne vai subir com a inflação. Né? Isso é natural dessas políticas intervencionistas aí de concentração de renda que o partido do deputado defendeu. Sobre a reforma administrativa, de fato, é uma reforma essencial para o Brasil e eu defendo que qualquer mudança salarial só possa acontecer depois que nós aprovarmos uma verdadeira reforma administrativa no Brasil. Hoje, as carreiras, só no Poder Executivo Federal, são mais de 300 carreiras que existem, cada uma delas com a sua própria tabela salarial, sem nenhum critério ali de qual que deve ser o salário dos servidores, e acaba que o critério fica do ganha mais quem grita mais. Aquelas carreiras que fazem pressão no Congresso para conseguirem aumentos, né, para si próprias, como vimos ontem, elas acabam conseguindo salários altíssimos e outras carreiras que não têm esse instrumento de pressão acabam não conseguindo aí ter aumentos aprovados. O que eu defendo é uma reforma administrativa ampla que tem ali tabelas salariais que vão analisar a complexidade de cada carreira e que vão remunerar melhor aquelas pessoas que estão em posições de maior responsabilidade. É assim que os melhores serviços públicos no mundo funcionam. É assim em Portugal, é assim no Reino Unido, é assim nos Estados Unidos. Aqui na América Latina, nós temos bons exemplos, né, no Peru, na Colômbia, no Chile, e ao invés de replicar esses bons modelos, o Brasil continua insistindo, né, no modelo de dar aumento para quem tem mais poder de barganha aqui no Congresso Nacional. E a reforma administrativa está parada para entrar no plenário da Câmara há mais aí de 15 meses, desde que foi aprovada no meio do ano passado na comissão especial, por falta de articulação da base do governo. Novamente, o partido do colega aqui, José Nelton, é o partido que ocupa o Ministério da Casa Civil do governo Bolsonaro, é o partido que ocupa a liderança do governo aqui na Câmara dos Deputados, é o partido que ocupa a presidência da Câmara aqui na Câmara dos Deputados. Então, a pergunta deveria ser devolvida ao deputado Zé Nelton. Por que o partido dele, tendo a presidência da Câmara, tendo a liderança do governo e tendo o Ministério da Casa Civil, não fez a reforma administrativa andar? Certamente a culpa não é do Novo, que entregou todos os votos favoráveis à reforma administrativa ainda na comissão especial. Deputado José Nelton. Tá ruim, né? Voltou. Pronto, a gente escuta. Tá me ouvindo, Kias? Sim. Estamos te ouvindo. Olha, esse é um bom debate. O deputado Tiago sabe que eu sempre defendi a reforma administrativa. E sabe que eu assinei um documento do Partido Novo colocando na reforma administrativa o primeiro andar, que estava de fora da reforma administrativa. Os altos burocratas, os altos salários do Executivo, do Legislativo e de todos os tribunais. Eu tenho coerência. E mais ainda, quando nós tratamos de reforma administrativa, aí eu acho que ela é mais importante do que a reforma tributária. Aí você vai enxugar o Estado menos obeso. Aí, logo em seguida, você faz a reforma tributária, que é a reforma mais difícil de ser aprovada pelo Congresso Nacional, porque o Estado,
Os estados não aceitam perder, municípios também não aceitam perder, a União não aceita perder. E aí, quem é que vai perder? Quer dizer, é a viúva, os pagadores de impostos. Então, você tem que fazer uma reforma tributária fazendo justiça social. Quem ganha mais, por exemplo, os banqueiros, quem não paga imposto nesse país, pagar imposto e aliviar o imposto de renda, que está muito alto. Eu espero que o presidente da República possa cumprir, agora liberando para quem ganha até R$ 5.000. Perfeito. Deputado, e é para a gente finalizar esse debate aqui, entregar para a sociedade aí informações e respostas que eles esperam, que a sociedade espera, quais serão os custos desse reajuste em termos práticos para o Brasil e para a sociedade? Deputado Tiago Metrô. Aqui, segundo dados da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão seríssimo do Senado, né, com economistas ali renomados, somente um dos 11 projetos de lei, que foi o do aumento do salário dos ministros do STF, que aumenta também o teto do funcionalismo público no Brasil, que fez com que esse teto fosse de R$ 39 mil por mês para mais de R$ 46 mil por mês, vai gerar um custo de 13,6 bilhões de reais até 2025. Somando com os outros 10 projetos que foram aprovados, né, esse custo aí para os próximos anos vai certamente ultrapassar aí os 14, 15 bilhões de reais. A gente vai ver agora o efeito cascata disso, tribunais de justiça estaduais, assembleias legislativas, câmaras de vereadores, todas vão certamente aprovar aumentos salariais também para os seus membros, para desembargadores, procuradores, promotores, deputados estaduais, vereadores. Vai ser a festa aí de aumento salarial para aqueles que têm estabilidade, para aqueles que vivem de dinheiro da população, enquanto a população continua aí pagando o pato, né? Então, infelizmente, é um custo altíssimo que teremos pela irresponsabilidade e, mais do que isso, falta de sensibilidade, né, do Congresso Nacional e dessas carreiras que ficaram aqui pressionando por aumentos diante dessa situação que passa a população brasileira. Deputado Zé Nelto, para finalizar também, dar as suas considerações finais, a sociedade vai ter algum ganho com essa questão? A gente sabe que a categoria sim, setores públicos, mas a sociedade ela vai ter algum ganho com esse aumento que foram dados ontem? Olha, quando você aumenta salário para qualquer categoria dos professores, dos policiais, dos trabalhadores municipais, estaduais e também do governo federal, significa mais dinheiro no mercado. É mais gente podendo aumentar o seu poder de compra. Aumentando o poder de compra significa mais geração de empregos. Então, essa conta que o deputado faz, ele quer congelar o congelamento salarial há 8 anos que houve esse congelamento salarial do Brasil. Eu também gostaria que tivesse salários nivelados, mas não acontece, essa é a verdade. O juiz estudou, o promotor estudou. Agora, 8 anos sem aumento salarial, isso custa também para a sociedade. O cidadão ele precisa ser bem remunerado nessas categorias, como eu falei, o policial, o professor, porque é mais dinheiro na economia, mais dinheiro no mercado, é mais gente gastando. Assim funciona o capitalismo. Você vai aos Estados Unidos, por que o capitalismo funciona tão bem nos Estados Unidos lá? É o cidadão que está construindo, é o cidadão que está reformando, é o cidadão que está comprando. E assim o capitalismo moderno é ter dinheiro no bolso do trabalhador. Eu quero discordar em grande parte do deputado, que deveria ter trabalhado e contribuído
com o Brasil na quebra do monopólio dos bancos no Brasil. Nós temos 5 bancos, instituições bancárias, que detêm 85% dos depósitos do Banco Brasil, sendo que nos Estados Unidos nós temos quase 11 mil instituições bancárias que trabalham, que não tem esse monopólio, emprestando dinheiro para aquilo que eu falei, para o pequeno, o microempresário, o médio empresário, e a economia girando. Agora, nós não podemos deixar qualquer cidadão, qualquer categoria, 8 anos sem recomposição salarial. Perfeito. O deputado Tiago Mitrô deseja comentar ou fazer alguma pontuação em relação à fala do deputado José Neldo? Só reforçar, né? O governo não fabrica dinheiro. Esse dinheiro que o deputado está colocando que vai ser inserido na economia foi retirado da economia através dos impostos. Foi retirado dos mais pobres para colocar na mão dos mais ricos. Curiosa essa lógica aí de fazer a economia girar, tirando do pobre e colocando na mão dos ricos, né? O Robin Hood e as avessas, mas essa é a essência do Estado brasileiro, essa é a essência que a classe política dominante hoje predomina e que infelizmente vai ser pior nesse novo governo Lula, né? A gente já viu que os partidos da base do governo Bolsonaro já rapidamente migraram para a base do governo Lula, né? E vão aí certamente trabalhar nos próximos anos para aumentar essa disparidade social aqui no Brasil, até porque se teve algum governo que os bancos mais lucraram foram justamente durante o governo Lula, que foi aí apoiado com o voto daqueles que votaram a favor da PEC da gastança no dia de ontem. Perfeito, deputado. A sua palavra final. Cada um tem uma visão. Essa é a visão do deputado, que não votou ontem o aumento, a criação, que não sei se ele votou durante o período eleitoral, dos R$600 até o final do ano, do Auxílio Brasil. Eu votei favorável. Então, por coerência, eu votei favorável para os R$600, que vai injetar dinheiro na economia. Deixando bem claro, durante a pandemia, se não fosse os R$600 que nós jogamos no mercado, no comércio, o Brasil tinha quebrado, literalmente quebrado. Então, R$600 salvou a economia. Entendo que R$600 mais R$150 para cada criança vai ser mais dinheiro no mercado, injetado na economia, gerando mais emprego, que o deputado não votou favorável. Então, se depender do deputado, o fosso vai aumentar entre o rico e o mais pobre. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado Tiago Mitrô. Obrigada, deputado José. Desejo já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, se eu não encontrá-los, e agradeço muito a participação de vocês aqui no Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada, deputado. Tchau.